Quero saudar os amados que nos escutam neste dia, neste estudo bíblico. Creio que o irmão está já sentado no lugar onde está, com a sua Bíblia aberta, porque é acerca da palavra de Deus que nós vamos ministrar, e é a palavra de Deus que nós vamos ouvir neste dia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes deixe fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, te agradecemos este momento de reverência à tua palavra. Neste momento, Senhor, que abrimos a nossa mente, os nossos corações para ouvir a tua voz através da tua palavra, através do teu servo. Senhor, dá-nos graça neste dia e abençoa a tua igreja e todos aqueles que têm a oportunidade, Senhor, de ouvir, de escutar a tua lei, os teus mandamentos, a tua palavra. Senhor, faz-nos não só ouvintes, mas ajuda-nos a sermos fazedores da tua palavra, para que tu possas encontrar utilidade em nós. Te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje iremos meditar sobre o tema para o que for útil. É uma palavra subejamente conhecida na palavra de Deus, a questão da utilidade. Ela vem desde o início de todas as coisas. Quando Deus criou o céu e a terra, e lá em Gênesis, a palavra de Deus diz que e viu Deus que tudo era bom. Este bom não tem só o significado de ser belo, de estar bem feito, mas também encerra nessa palavra bom, encerra com certeza a questão da utilidade. Deus não fez absolutamente nada que não fosse bom, mas que também não fosse útil. Deus, quando criou tudo o que Ele criou, incluindo o ser humano, como corolário da sua criação, Ele fez porque era bom, mas Ele fez com certeza para o que é útil. E os homens estão descobrindo pela ciência, estão descobrindo que algumas coisas, mesmo no corpo humano, que pareciam inúteis, que pareciam que não serviam para nada, eles estão descobrindo, com a evolução da ciência, eles descobrem que, afinal, tudo faz falta. Tudo é útil para algum fim. E queremos louvar a Deus por termos uma palavra tão rica, a sua palavra, tão rica acerca desta questão da utilidade. Eu posso dizer, irmão, seja útil, sinta-se útil, sendo usado por Deus, tendo o privilégio de poder servir ao Senhor. Perceba a sua utilidade. Quando nós desejamos abordar este assunto da utilidade, como eu disse, sempre ficamos a perguntar: serve para quê? Qualquer coisa que temos em casa, perguntamos acerca disso. Isto serve para quê? Quando vamos comprar alguma coisa, olhamos, ou sabemos, ou quando não sabemos, ou sabemos com antecedência, ou quando não sabemos, nós perguntamos: isto é para quê? Quando não sabemos que objeto é aquele, nós perguntamos: isto é para quê? Para que serve? Que proveito tem? Qual o bem que acrescenta? Quando estamos a falar de utilidade, precisamos fazer esta pergunta também. Qual é o bem que isto acrescenta? Útil está ligado a proveito e está ligado a facilidade, aquilo que agiliza, que descomplica, quase sempre ligado a qualquer coisa para fazer o bem. Por isso é bom saber que precisamos estar sempre melhorando para não piorarmos. E melhorar significa estarmos sempre prontos a sermos úteis
sempre preparados para a utilidade, sempre preparados para aquilo que tem proveito, para aquilo que acrescenta, para aquilo que traz alegria. Útil é proveitoso, é benéfico, útil é frutuoso, útil é algo que é utilizável, útil é algo que é produtivo, que é adequado e que é necessário. Lemos em 2 Coríntios capítulo 9, verso 8, que a palavra de Deus diz: Deus é poderoso para vos fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Paulo exortou aos coríntios acerca disto. Para que abundeis em toda a boa obra, significa que vos torneis úteis. Paulo exortou a igreja de Coríntios acerca disto. Em 1 Coríntios 15, 58 diz: sede firmes e abundantes, sempre, sede firmes e constantes. Uma passagem muito conhecida, sempre abundantes. Paulo está falando de sermos úteis, está falando de utilidade. Deus nos torna úteis por aquilo que nos faz úteis. Não existe utilidade passiva. Em Isaías 48, 17, a palavra de Deus diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil, que te ensina o que é de proveito. Eu te ensino o que é útil e te guio pelo caminho em que deves andar. Esta passagem está em Isaías 48, 17. Deus está a dizer: eu sou o Senhor que te ensino o que é útil. Nenhum de nós tem o porquê de não ser útil. Tem razão de não ser útil. Nenhum de nós. Porque Deus nos ensina o que é útil. Marcos precisava fazer algo para ser considerado útil. Está em 2 Timóteo, capítulo 4 e verso 11. Paulo diz: toma Marcos e traze-o contigo. Está falando para Timóteo: toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Agora sublinha essa frase, muito útil. Nós iremos abordar mais além, iremos abordar a questão da muita utilidade. Eu estou falando da utilidade, mas aqui Paulo, não é a primeira vez que Paulo usa este termo, muito útil, e nós iremos entender o porquê disto. A utilidade é-nos transmitida quando estamos em Cristo, quando estamos em Deus. Essa utilidade, nós nos tornamos úteis só pelo facto de nós pertencermos a Deus, nos tornamos úteis. O mundo precisa de nós, a família precisa de nós, toda a sociedade precisa de nós, e nós nos tornamos úteis quando somos usados por Deus. Atos 20:20 diz a palavra de Deus: como nada que útil seja, vos deixei de anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Paulo está dizendo: eu não deixei de vos ensinar tudo aquilo que é útil, aquilo que vos faz utilizáveis, aquilo que vos faz proveitosos no reino de Deus. Eu vos ensinei. A utilidade na ação do Espírito Santo. 1 Coríntios 12:7 diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O Espírito Santo se manifesta para aquilo que é útil. Ele se manifesta através da igreja, manifesta-se através da tua e da minha vida para aquilo que é útil. É a manifestação do Espírito Santo. Diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, verso 7, quando ele está falando sobre os dons do Espírito Santo, para o que for útil, para aquilo que é proveitoso. Não, o Espírito Santo não fica perdendo tempo em manifestar-se para coisas que não têm proveito.
Ele se manifesta para aquilo que for útil. Uma das formas de nós percebermos que essa manifestação é do Espírito Santo é nós percebermos a utilidade que isso tem, o proveito que isso tem, o acréscimo que isso traz a uma vida, o bem que isso traz, a aproximação que isso traz do homem para com Deus. A ação do Espírito Santo tem sempre como objetivo isso, algo que é útil. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que é útil. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 3, é interessante esta palavra. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Temos que deixar de agir sem utilidade. Procurar agir dentro daquilo que é útil. E Paulo está a perguntar qual é a utilidade a vantagem, a utilidade de ser judeu ou não ser judeu, ou qual a utilidade da circuncisão. Há alguma utilidade nisso? Deus não faz acepção. Deus salva judeu, salva grego. Os judeus tinham a questão da primazia, de serem os melhores, e Paulo está a dizer, não, diante de Deus é tudo, Deus não faz acepção, Deus não faz acepção de pessoas. Acerca da salvação, Deus não faz acepção de pessoas. Qual a utilidade da circuncisão? Aquilo que era de tanto valor, Paulo está dizendo, se não tem proveito, esquece, se não tem proveito, deixa isso. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, diz o escritor a Hebreus, no capítulo 13, verso 17. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, por aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Haverá um dia em que Deus chamará a atenção a coisas que nós fizemos que não tinham utilidade, e isso vai ser considerado na vida eterna, coisas que fazemos sem utilidade. Há um tempo, com certeza estou a dizer sem utilidade, e com utilidade, porque aqui o escritor Hebreus está falando sobre aquilo que não é útil, porque a obediência às lideranças tem utilidade, e a igreja e os santos serão julgados pela obediência ou não que têm com a sua liderança. É útil obedecer às lideranças, é o que o escritor está dizendo aqui. Há um tempo para deixar de ser inútil. Pense nisso. Há um tempo para deixarmos de ser inúteis. Num exame às nossas vidas, nós precisamos entender que utilidade temos nós. E se, na verdade, fazemos esse balanço e vemos que não temos tido proveito, há tempo para deixar de ser inútil e começarmos a ter utilidade. Diz em Lucas 13:7, e disse ao vinhateiro, Jesus está contando uma parábola, ele está dizendo acerca de um vinhateiro que tinha uma árvore plantada: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Utilidade. A figueira é boa, está plantada, até pode servir de sombra, mas qual é a utilidade de uma figueira? É dar figos. É fruto. Qualquer árvore, a sua finalidade se é árvore de fruto, com certeza, a sua finalidade é dar fruto. Uma figueira não é plantada só para dar sombra. Ou lenha é plantada para dar figos. E não acho figo. Há 3 anos que não acho fruto na figueira. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Porque ela está aí se não tem utilidade. Se ela foi feita para um certo proveito, porque está aí e não tem utilidade. Amados, este é um exame que precisamos fazer todos os dias a nossa vida. Ao que fazemos, que proveito, o que se ganha com isso? Qual a utilidade? Qual a importância do que eu faço? O que é que acrescenta em mim e o que é que acrescenta nos outros?
Diz assim a palavra de Deus: ser útil é melhorar o ótimo, perceber a continuidade do propósito de Deus. Atenção, quando eu falo de perceber a continuidade do propósito de Deus, é essa continuidade nas nossas vidas, é essa continuidade através de nós. Fomos salvos. Glória a Deus porque somos salvos. Graças a Deus porque o nosso nome está escrito no livro da vida. E depois, é a pergunta, e depois? Qual a continuidade? Porque eu ainda estou aqui? Porque é que eu não estou já no céu? Porque é que eu estou aqui? Essa continuidade com Deus, essa continuidade da salvação, essa continuidade nos propósitos de Deus é e será a nossa utilidade, será regida pela nossa utilidade. Seremos úteis ou não seremos úteis? Seremos proveitosos ou não seremos proveitosos? Ser útil é melhorar o ótimo. O irmão diz que isto está ótimo assim. Não, melhor esse ótimo. Melhor ainda, perceber a continuidade do propósito de Deus é tornar-se muito útil. E agora eu chamo a atenção porque nós lemos atrás uma palavra do apóstolo Paulo, falando a Timóteo acerca de Marcos e pedindo para que Timóteo traga Marcos com ele, porque ele é muito útil para o ministério. E esta frase eu trago agora para este ponto. O ser muito útil, tornar-se muito útil, ficar atento ao que Deus quer fazer útil através de mim, o que Deus quer fazer útil através de mim. Não, eu sou útil na continuidade desse processo da salvação na minha vida. Eu me torno útil quando Deus começa a agir através de mim, não só em mim. A ação de Deus em nós é como que uma implosão, é explodir para dentro. Quando Deus está trabalhando em nós, e Ele está sempre, e devemos deixar que Ele trabalhe, que o seu Espírito, a sua palavra nos renove, e Ele trabalhe em nós. Quando Ele trabalha através de nós, que é essa continuidade, é a explosão, é quando aquilo que já está bem por dentro se manifesta através de nós para com os outros. É como se fosse uma explosão. E essa utilidade, quando Deus se utiliza de nós, quando Deus faz útil alguma coisa usando-se de cada um de nós. Lucas 17:10 diz assim: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Só fizemos o que devíamos fazer. Jesus está a dizer: considerem-se ainda servos inúteis. É quando tudo está bem, tudo está ótimo, mas precisa melhorar. Paulo não queria só um Onésimo. Nós vemos nessa passagem maravilhosa de Paulo, quando está falando com Filemón acerca daquele escravo agora salvo e que ele quer, em palavras simples, devolver ao seu dono. Já de outra maneira, Paulo tem palavras maravilhosas aqui em Filemón. Diz: Paulo não queria só um Onésimo salvo. Paulo não pregou o evangelho na cadeia. Aquele homem foi salvo, estava ótimo. Ser salvo já é ótimo. Mas Paulo não queria só um Onésimo salvo. Notar que para alguns a salvação é tudo o que desejam. Não deve ser tudo. Deve ser muito, deve ser ótimo, deve ser muito bom. Com certeza que é ser salvo, mas não é tudo o que devemos desejar. Paulo queria um Onésimo muito útil. Está no versículo 11 de Filemón, capítulo 1. Paulo queria um Onésimo muito útil, o qual noutro tempo, são palavras de Paulo, o qual noutro tempo te foi inútil. Atenção, noutro tempo te foi
inútil, não servia para nada servia, ou para pouco servia, e só te deu problemas esse Onésimo. Só te dificultou a vida. Talvez roubou, talvez defraudou, talvez fez coisa errada. Ele era inútil. Paulo está dizendo isto. Paulo está a afirmar a inutilidade de um homem. É possível haver pessoas inúteis. E pela palavra de Deus, por esta dependência de Deus, por esta perspectiva da continuidade, que Deus não quer fazer só coisas em nós, mas quer fazer através de nós. Deus quer continuar com o processo de salvação em nós. A santificação é uma forma de nos tornarmos úteis. O processo da santificação, o processo de nos tornarmos perfeitos no Senhor, a busca da perfeição no Senhor, é uma busca de utilidade. E Paulo está dizendo, o qual no tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim, muito útil, eu te tornei a enviar. A inutilidade de Onésimo, pense nisto, a inutilidade de Onésimo estava no facto dele só pensar nele. Foi por isso que ele talvez defraudou, com certeza, é isso que Paulo diz, defraudou Onésimo, fez a pensar nele. Agora, pela salvação, há uma luz, há um novo caminho na vida do Onésimo. Agora Onésimo passa a ser proveitoso para os outros. E Paulo está dizendo isso nestas palavras. O qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti é a operação de Deus agora, não só em Onésimo, porque Deus está operando em Onésimo, já operou salvação em Onésimo, mas agora Deus está operando através de Onésimo. Aí começa a nossa utilidade. Agora não só a ti, mas a mim será muito útil. Eu te tornarei a enviar. Aquilo que eu recebi aqui da cadeia inútil, eu te torno a enviar útil, não só útil, mas muito útil. Louvado seja o nome do Senhor. Um salvo já é útil. Um salvo que continua crescendo e aumentando na prática da vida cristã torna-se muito útil. Eu repito, um salvo já é útil. Mas um salvo que continua crescendo, um salvo que continua aumentando na sua prática de vida cristã, quando Deus nos usa e através de nós tocamos pessoas, através de nós abençoamos pessoas, através de nós Deus acrescenta algo nas pessoas, então nós nos tornamos muito úteis. Paulo quer devolver Onésimo ao lugar do caos, onde ele provocou todo o mal. Paulo está devolvendo. Só pode ser depois de alguém estar capacitado, alguém que é devolvido àquilo que deixou mal, aquilo que deixou desarrumado, aquilo que não estava bem, o caos de onde Onésimo saiu, o caos que ele provocou. Agora Paulo devolve Onésimo a esse caos para que ele mude isso, mude essa situação. Só pode ser alguém muito útil para fazer isso. O lugar de utilidade de Onésimo é de onde veio, não como veio. Pensemos nisso. O lugar de Onésimo agora é o lugar de onde ele veio e não como ele veio. Ele veio de lá inútil. Ele volta para lá muito útil. Louvado seja o nome do Senhor. Por que Deus nos salvou? Porque estamos aqui. Porque tudo isto está acontecendo. Isto é o que interessa nós pensarmos dentro da perspectiva da utilidade, de sermos úteis, de sermos muito úteis. Por que nós estamos aqui? Por que tudo isto está acontecendo? Só teremos futuro se nos libertarmos do passado. Só há futuro se nos libertarmos do passado. Libertarmos do passado é libertarmos da inutilidade, libertarmos dos impedimentos
de Deus nos usar, os impedimentos que nós colocamos para que Deus nos use, temos que destruir esses impedimentos, temos que nos abrir para que Deus nos use. Graças a Deus pela salvação, graças a Deus pelo processo que nos leva a nos tornarmos úteis depois da salvação. Porque Moisés estava de volta ao Egito. Moisés saiu do Egito porque ele percebeu o caos no Egito. Ele percebeu injustiça no Egito. Ele percebeu escravatura no Egito. Pensemos nisso. Por que Paulo saiu do Egito? Por que Moisés fugiu do Egito? Ele percebeu o caos à volta dele, ele percebeu a escravatura, ele percebeu o mal-estar do seu povo e ele fugiu disso. Agora, quando pensamos melhor e vimos passaram 40 anos, agora vemos um Moisés voltando ao Egito, voltando ao caos, voltando à escravatura, voltando aos maus tratos do povo hebreu provocados por Faraó e pelo Egito. Agora, Moisés está voltando. Não estava indo para um lugar desconhecido, ou seja, ele não estava regressando a um lugar desconhecido, mas um lugar bem conhecido. Ele viveu, ele tinha uma posição social elevada nesse lugar de onde ele tinha fugido e agora estava regressando. Mas agora ele vem um homem convertido. Ele vem um homem utilizável por Deus, no tempo de Deus, no propósito de Deus. O Moisés interno, o Moisés interior estava mudado e capacitado para fazer uma obra fora dele. Ninguém é capacitado de mudar outros se não está ele próprio mudado, se ele não está ele próprio transformado. Isto é um princípio bíblico, O lugar era o mesmo, era o Egito. Moisés era outro. O lugar era o mesmo. Escravatura continuava, os maus tratos continuavam ao povo hebreu, estava lá Faraó, o rei daquela terra, o lugar era o mesmo. Moisés era outro. O princípio da utilidade vem quando nós próprios mudamos. A sua história passada nesse lugar já não importava mais. Eu falei que devemos nos libertar do passado para podermos perceber o que Deus tem para nós, à frente de nós, no futuro. Agora o passado já não importava, ele tinha uma missão, uma missão como usado por Deus, como alguém muito útil agora para a glória de Deus e para a libertação do seu povo. O lugar é o mesmo, nós somos diferentes. Diga sempre, quando o irmão precisa entrar no caos, precisa entrar em alguma situação difícil, saiba que o diabo quer manter essas aflições, o diabo quer manter essas preocupações, esse mal-estar, o diabo quer manter isso. Mas quando nós somos mudados, Deus nos leva para esses lugares para nos usar em suas mãos. O lugar é o mesmo, nós somos diferentes. Sabemos como saímos de lá. Eu, quando falo isto, eu me lembro sempre da nossa família que não tem Deus, a nossa família que ainda não recebeu o Senhor como Salvador. É o lugar para onde nós devemos voltar depois de Deus ter mudado a nossa vida. Nós sabemos como é que saímos de lá. Nos tirou das potestades das trevas, diz a Bíblia em Colossenses 1,13, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e mais ainda porque Deus nos faz regressar lá para as boas obras. Por que Deus nos faz regressar? Para as boas obras, porque Ele nos quer usar como
úteis, como muito úteis nas suas mãos, as quais preparou para que andássemos nelas. Está escrito em Efésios 2 e verso 10. Sabemos o propósito de termos saído do mundo. Jesus falou sobre isso na sua oração, quando disse: o propósito de Deus nos tirar do mundo pela salvação. O propósito de nos tirar de lá não terminou, porque Cristo falou sobre isso quando ele disse: eles não são do mundo, livra-os do mal, mas não os tires do mundo. João 17,15. Paulo voltou àqueles de onde tinha saído. Eu repito isto, Paulo voltou àqueles de onde ele tinha saído, Saulo. Ele saiu Saulo. Deus o transformou em Paulo. Agora Paulo é muito útil para voltar ao lugar, para voltar àqueles onde ele saiu sendo Saulo. Agora ele volta a Paulo. Ele volta para o judeu renitente. Ele entra no lugar dos gentios a quem ele antes estava lá para perseguir, para pôr na cadeia, para matar. Agora ele volta, Paulo, muito útil para aqueles que ele pensava que eram inúteis, para aqueles que ele dizia que eram inúteis. Paulo os faz serem úteis pela graça do Senhor nele. Louvado seja o nome do Senhor, pelo entendimento que Deus lhe deu de voltar de onde ele saiu, agora um servo útil. O servo útil agora volta para penetrar na inutilidade do seu passado e resgatar alguns da vã maneira de viver na qual ele também esteve preso. Isto é maravilhoso, maravilhoso. Eu vou ler algumas passagens na Bíblia para nós entendermos estas palavras de Paulo. Ele diz no capítulo 5 de 1 de Coríntios 9: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. E isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo. Atenção a estas palavras. Eu vos tenho escrito que não vos associeis, atenção à palavra associar, com os que se prostituem. E isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Palavras de Jesus. Pai, eu não peço que os tires do mundo. Paulo está dizendo que se nós não somos usados por Deus para tornar coisas inúteis como coisas úteis e muito úteis, precisamos sair do mundo. Você está a entender? Precisamos sair do mundo. Não estamos aqui a fazer nada. E Paulo é tão radical porque ele está dizendo àqueles devassos, aos avarentos, aos roubadores, aos idólatras. Paulo está a dizer que é para esses, porque era isso que nós éramos. Éramos esses Saulos, com todos esses defeitos, essa fuga de Deus, essa vã maneira de viver. E Paulo diz que vocês estão no mundo para isso. Não só para serem úteis, mas para tornarem coisas úteis. Tornarem pessoas inúteis em úteis. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, e notem o que Paulo frisa aqui, já não é uma associação com aqueles que se prostituem, com os quais não devemos. Mas ele está a falar mesmo para não nos associarmos, e principalmente isso, com aqueles que, dizendo-se irmãos, for devasso ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Atenção, porque o crente que procede desta maneira é pior que o descrente. É o que Paulo está a dizer. É as mesmas palavras que Paulo usa quando está a falar daquele que não cuida da sua família. É pior que o descrente e já abandonou a fé. É quando Paulo menciona esta questão do crente que não se porta como crente. O crente que não percebe a sua utilidade como crente é pior
que o descrente. Isto é muito importante entender isto. Então ele diz, não podemos deixar de chegar àqueles que são livres, como ele diz no versículo 9 do capítulo 9, e estou terminando. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Percebam esta ação de Deus através de Paulo. Eu fiz-me judeu para os judeus, eu fiz-me servo para aqueles que são servos, para ganhar ainda mais, para Deus se usar de mim, para Deus, através de mim, chegar àqueles que precisam. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Que representatividade Paulo está tendo. Como Paulo está representando Jesus. Como Paulo está representando Jesus. Jesus disse, eu não vim para os bons, eu vim para os maus. Eu não vim para aqueles que se dizem santos. Eu vim para aqueles que estão perdidos, os perdidos da casa de Israel. É fantástico como Paulo toma esta responsabilidade em seu ministério de fazer o que Jesus fez. Eu fiz-me judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei. Atenção com estas palavras, estas frases, como se, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei. Não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Paulo está dizendo, só é possível sermos úteis quando nós estamos debaixo da mão de Deus, estamos sendo dirigidos por Deus, é que podemos ser úteis e ganhar aqueles que Deus deseja, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo por todos, para que por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Paulo percebeu, amados, como Deus o tinha tornado útil no seu reino. Que Deus nos torne a cada um de nós e que nós nos deixemos tornar úteis nas mãos de Deus para o seu reino, para a continuidade do seu reino, da sua glória e da igreja nesta terra. Que Deus ricamente possa abençoar os amados irmãos. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela tua maravilhosa palavra. Te agradecemos, Senhor, porque através de nós tu alcanças aqueles, Pai, que não te conhecem, em primeiro lugar. Através de nós, Senhor, tu alcanças aqueles que estão caminhando na fé, mas que precisam ser aperfeiçoados. Através de nós, Senhor, tu queres transformar, tu queres acrescentar valor nas pessoas. Tu queres, Pai, glorificar o teu santo nome e receber glória através de nós. Senhor, faz-nos úteis, que possamos perceber esta continuidade da nossa salvação, Senhor, em levar esta palavra, levar, Senhor, o conhecimento de Deus àqueles que estão longe de Ti. Faz-nos voltar como Paulo voltou, Senhor. Nós saímos como Paulo saiu de uma situação tão complicada, tão difícil. Faz-nos voltar, Senhor, úteis para a Tua glória e para o Teu reino. Faz-nos regressar como Onésimo, Senhor. Não mais aquele homem que defraudou, mas agora muito útil. Faz-nos voltar, Senhor, como Marcos voltou para Paulo, agora muito útil para o ministério. Ajuda-nos e dá-nos a Tua graça. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.